Êxodo, capítulo 3, do versículo 9 ao 11, nós lemos assim: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E oremos. Amado Pai, obrigado pela tua palavra. Peço agora que o Senhor abençoe a sua leitura, que o Senhor me dê o teu poder para que eu possa pregar esta noite de forma clara, de forma eficaz. Nos dê ouvidos para ouvir. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Moisés, de quem nós lemos agora há pouco no texto em Êxodo, Moisés foi um líder, Moisés foi um salvador dos hebreus, dos filhos de Israel. Do mesmo modo, o marido é, ou deve ser, o líder e também o salvador da esposa, como lemos em Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Moisés, o marido, Cristo é, obviamente, o salvador dos crentes, daqueles que creem, e Cristo também é, ou deve ser, o líder de todos os crentes, de todos aqueles que creem. Então nós podemos ver uma ligação direta entre salvação e liderança, entre o Salvador e o líder. Estas duas qualidades, elas são interligadas. A própria palavra salvação no hebraico é a palavra yashá. Essa palavra, ela significa aberta, ampla, livre, no sentido de que você está procurando ajuda, um refúgio, uma saída, e salvação, yashá, significa aberto, está ampla. A saída não é uma saída estreita, é uma saída ampla, o escape. Então, a conotação que nós temos de salvação é essa. E Cristo, nosso Salvador, é amplo o escape, é livre, está livre o caminho. Em grego, o Salvador, ou salvação, é a palavra soter, que é derivado de uma outra palavra base em grego, sodzo. Essa palavra sodzo significa proteger, preservar, suprir. Ambas essas qualidades, elas explicam e expressam o significado de que Deus quer trazer com salvação, Salvador, o remidor. Como crentes, nós devemos ser como Cristo. Como crentes, nós fomos chamados, não nós mesmos, mas as pessoas, a gente lê isso lá no livro de Atos, começaram a se referir aos salvos, aos seguidores de Cristo, como cristãos. E o motivo que isso se deu foi porque os cristãos tinham as características de Cristo. Eles pareciam, eles lembravam Cristo, daí o nome de cristão. E como cristãos, nós devemos ser, sim, também como ele, salvadores, supridores, ajudadores, como ele é, como Moisés foi, como o marido deve ser para sua esposa. Nós lemos lá em Efésios 5:23. Igualmente, todo crente, todo cristão, além de ser um salvador, ele deve ser um líder. A qualidade de pai, de mãe, irmão, colega, amigo, enfim, um líder. Seja uma nação, seja uma família, seja o presidente, seja um marido, um pai, uma mãe, uma esposa. Todos nós devemos exercer uma certa liderança. Não há como ser um cristão verdadeiro sem ser como Cristo, especificamente nessas áreas de liderança e de salvação. Quero hoje, portanto, falar sobre o tema a substância da liderança. A substância da liderança. A palavra substância no dicionário significa a característica verdadeira. Eu quero hoje ver algumas características verdadeiras de um líder. Lembrando que todos nós somos chamados a sermos salvadores e líderes. Salvadores e líderes.
O dicionário, além do mais, diz que substância quer dizer algo formada de certas qualidades. Eu quero hoje ver algumas qualidades que todos nós, se você é crente, você nasceu de novo, você é cristão, você deve estar buscando a sua liderança, o seu ministério de salvação. E são essas as substâncias, são essas as qualidades, são essas as características que haviam em Cristo, que nós vimos e veremos em Moisés, que devem também haver em cada um de nós. Essas substâncias, essas características, elas não são natural da carne, da fibra humana. Elas são características divinas, mas elas existem e devem estar presentes. Alguém pergunta, mas pastor, eu não sou líder, nunca vou ser líder de nada. Pastor, eu não sou salvador de nada. Bom, a Bíblia fala que o marido deve ser o salvador da esposa. Mas salvador não quer dizer apenas, são somente salvação espiritual. Significa alguém que ajuda, alguém que supre, alguém que cuida, alguém que nutre, alguém que está disponível. Como vemos com Yashá, está livre, aberto, amplo. Você está amplamente disponível para ajudar, acolher, ser aquilo que as pessoas precisam que você seja. Mas pastor, eu não sou líder de nada. Mais uma vez, ledo engano. Todos nós temos algum grau de liderança, consciente ou não. Talvez você está aqui e você não perceba, mas você é um líder. As pessoas estão olhando, observando. É dito que muitas pessoas nunca vão ler este livro. Muitas pessoas nunca lerão a Bíblia, mas estão lendo a nós. Estão observando a sua vida. Estão lendo a sua reação, a sua atitude, como você anda, como você fala, as suas escolhas. Tudo isso você está liderando. Talvez no trabalho, na faculdade, na escola, em casa, no lar. Mas todos nós, não há como separar uma coisa da outra. Se nós somos cristãos, Cristo era um líder, Cristo era um salvador. E nós devemos ter o nosso grau e o nosso ministério de liderança e também de salvação. Com isso falaremos sobre o tema, a substância da liderança. Olhe comigo no versículo 11 de Êxodo 3, que nós lemos agora há pouco. Onde nós temos então o seguinte: então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A primeira substância, qualidade e característica de um líder de verdade é ser humilde. Ser humilde. Note que Moisés não falou para Deus, deixa comigo, Deus. Deixa comigo. Eu falar com o Faraó, deixa comigo. Fique tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. Não. Ele falou, quem sou eu? Quem sou eu para libertar? Quem sou eu para ir para os filhos, para o Faraó, o líder, o rei na época, a mais poderosa, rica, importante nação do mundo? Moisés, naquela época, ele era um pastor de ovelhas. Ele pastoreava ovelhas para o seu sogro. Não era nem dele as ovelhas. Não eram nem ovelhas próprias, eram ovelhas de outra pessoa. E ele trabalhava lá no fim do mundo, literalmente no fim do mundo. Ele falou, quem sou eu? Moisés tinha a humildade suficiente a perceber que ele não tinha capacidade alguma. Isso reflete também, é claro, o caráter do nosso sumo líder, o nosso líder mor, Cristo. Filipenses 2, versículo 8. E achado na forma de homem, claro, Deus era homem, mas também era Deus. Cristo era homem, mas também era Deus. E aqui diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, que é o nosso líder supremo, o líder que é o pastor desta igreja, eu sou o subpastor. Ninguém me chama de subpastor Roberto. Pastor Roberto tá bom por enquanto, mas eu sou apenas o subpastor, gente. O pastor verdadeiro, o dono da igreja, o fundador da igreja, o autor da igreja, não sou eu, é Cristo. E aqui está dizendo que Cristo se humilhou a si mesmo. Ele se humilhou. E se Cristo era humilde e manso e suave,
Que triste quando os seus seguidores, os seus discípulos, os seus coerdeiros se acham mais do que ele. Para ser um bom líder, você precisa ser humilde. Esse mesmo Jesus, humilde, ensinou a seus seguidores em Mateus 20, e versículo 26, sobre humildade. Ele falou assim, no versículo 26 de Mateus 20, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer um entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, em sua humildade, ele veio para o quê? Para servir. Ele veio para dar. Ele veio para ministrar. É tão triste ver os seus supostos seguidores cristãos, que devemos estar refletindo o seu caráter, em vez de estar querendo servir, ministrar, é só assim muitas vezes. E eu? Quem vai me ajudar? Quem vai orar por mim? Quem vai fazer? Jesus falou, quer ser o maior? Seja o serviçal. Quer ser o mais grande? Seja o servo. Estaríamos nós cometendo esse erro de... O certo é estarmos observando para ver a quem podemos servir, a quem podemos dar ampla entrada, a quem podemos dar livre refúgio, em que eu posso servir. Isso é um serviçal. Alguém que serve. E não ficar só, bom, quem vai me servir hoje? Atenção todo mundo, eu estou precisando disso, daquilo. Nada de errado você pedir ajuda, você pedir oração, nada de errado com isso. Mas entenda, nós devemos estar buscando servir. O servo é instruído pelo Senhor. O servo segue ordens do Senhor. O servo aprende com o Senhor e não o contrário. E não o contrário. Para ser instruído, precisa se reconhecer essa necessidade. É preciso haver a humildade para entender. Para então, e só então, aceitar a instrução. O próprio Cristo demonstra isso. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. Escute isso. E que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como o meu Pai me ensinou. Eu falo como o meu Pai me ensinou. Cristo aprendia do Pai. Ele era o servo, ele era que servia, que ministrava, mas ele aprendia do Pai. O Pai ensinou a ele. Triste quando muita gente não quer servir e quando serve é do meu jeito, é como eu acho, como eu quero. Isso não é humildade. Seja instruído pela palavra de Deus. Seja instruído por pessoas qualificadas, pessoas mais sábias, pessoas mais experientes. Gente, é isso que eu faço. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu busco conselho e instrução de pessoas mais experientes do que eu. Tudo, porém, eu meço por este livro. Eu já recebi conselhos e dicas e sugestões de pessoas no ministério, pessoas mais experientes, mais sábias do que eu, mas nem tudo eu aceito. Também não digo para ele, isso eu não vou aceitar. Eu recebo, humildemente vou na palavra de Deus. Existem várias coisas que eu digo, eu não concordo. Não porque eu não gosto, mas eu não concordo porque eu vejo, Vou dar um exemplo. Vários pastores que eu respeito muito, amo muito, disseram para mim, nunca desista de ninguém. Ok? Nunca desista de ninguém. Só que tem um problema.
Você não encontra isso na Bíblia. Pelo contrário. Nós temos vários exemplos justamente do oposto. Quando Deus desistiu de certas pessoas. Lembra de Alexandre e Himeneus, que Paulo disse que entregou a Satanás para que aprenda a não blasfemar? O que é aquilo? A própria nação de Israel, Deus falou, vai tudinho para o cativeiro. Bando de gente rebelde, me desobedeceram, eu dei chance, vai tudinho para o cativeiro. Voltar no cativeiro, Cristo veio, o Messias veio, rejeitaram o Messias. Deus falou, agora vem os romanos acabar com vocês. E até hoje, até 1948, a nação de Israel deixou de existir. Então, às vezes, Deus coloca a pessoa no escanteio. Não porque Ele quer, mas porque a pessoa se colocou naquela posição. Mas eu estou fugindo do assunto de hoje. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. Nós temos que ter a humildade para sermos instruídos. Claro que por Deus, pela sua palavra, mas Deus também usa certos agentes. Eu falei essa semana com alguém, só falou, não foi ninguém nessa igreja, mas falei com alguém. A pessoa falou, Deus sempre ajuda. Eu falei, é verdade, mas Deus às vezes usa os irmãos. Às vezes nós podemos ser a resposta da oração de alguém. Pense nisso. Deus quer usar você e eu para sermos a resposta da oração de alguém, para suprir a necessidade que alguém tem. Deus vai suprir, mas Deus às vezes quer usar você e eu. Eu digo mais, no quesito de salvação, não existe salvação sem a instrumentabilidade humana. Ou seja, ninguém é salvo a não ser através de um outro ser humano. Ah, pastor, conhece alguém que está andando na rua, pegou um panfleto da igreja, tinha o evangelho, leu e foi salvo. Alguém mandou imprimir o panfleto, alguém jogou aquele panfleto, alguém deu para alguém pegou e jogou fora, mas em algum lugar tem a mão do homem ali no meio. Alguém ouviu pessoalmente, alguém bateu na porta dele, alguma forma. Então Deus às vezes quer nos usar para suprir necessidade. E Deus usa muitas vezes a sua palavra, usa muitas vezes talvez a pregação, um pregador, um irmão mais sábio. Mas sempre a base e a luz e o peso e a régua e a regra é a palavra de Deus. Eu canso de falar, eu estou aqui há 16 anos aqui na igreja, e eu não canso de falar, gente, só porque eu falei não está falado. Agora, se eu falar e mostrar, aí está falado. Não por mim, mas por Deus. Então seja humilde para ouvir, para buscar, e meça tudo pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como nós lemos, ela é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir a cada um de nós. Quem não é humilde, não aceita instrução. Cristo, o Salvador, o líder, foi humilde. E nós somos humildes? Além de humilde, Jesus também tinha outra qualidade. Como Moisés, tanto ele quanto Moisés sabiam seguir. Olha em Êxodo 7, e versículo número 10. Êxodo 7, 10. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. Interessante aqui essa frase. Fizeram assim como o Senhor ordenara. Além de ser humilde, saiba seguir. Saiba seguir. Isso está ligado, é claro, com humildade, mas é chocante. É chocante como essa arte de seguir parece ser uma arte perdida. Saber seguir instruções. Simples instruções. Olha, eu quero que você faça isso, isso, isso. Ah, tá. Só vira e faz tudo diferente. Eu não mandei você fazer isso, isso, isso. Ah, mas eu achava melhor fazer assim. Saiba seguir. Seguir instruções, seguir. Na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, tem um grande pátio.
Ao redor do pátio está escrito em latim: aprenda a seguir para poder liderar. Verdade. Nós temos que ser líderes. Moisés era um líder. Jesus era um líder. Mas antes de liderar, você e eu precisamos aprender a quê? A seguir. Você nunca vai ser o líder, o pai, a mãe, a esposa, ou seja lá o que você quiser. Você nunca vai ser o líder que Deus quer que você seja, se você não primeiro aprender a seguir. A ser humilde para aprender e ser humilde para seguir. Cristo soube seguir o plano do Pai. Nós lemos agora há pouco, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, e sendo o quê? Obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo é um grande líder, mas Cristo também é um grande seguidor. No jardim da sua agonia, em Mateus 26, 42, e indo, uma segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Talvez você não saiba disso, mas Cristo tinha uma escolha. Ele poderia ter falado: eu ir para a cruz? Por eles? Não. Eles não merecem. E não merecemos. Ele tinha essa escolha. Mas ele foi o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Sabe o que é isso? Cristo sabia seguir. Nós vemos aqui que Deus falou para Moisés e Arão fazer assim, 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 e a Bíblia que nós lemos, fizeram assim como o Senhor ordenara. Você faz como o Senhor ordena? Você sabe seguir as instruções de Deus? Vamos seguir, na realidade, a quem nós queremos agradar. Essa é a verdade. Nós vamos seguir a quem queremos que nos aprove. Queremos ser aprovados, queremos impressionar, queremos fazer feliz, contentar, satisfazer a quem? Pois é, a esta pessoa, ou seja lá o que for, é a esta que você vai e eu vou seguir, é quem eu quero agradar. 1 Tessalonicenses 2,4. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi confiado o Evangelho, ele foi aprovado de Deus. Porque ele queria agradar a Deus e não agradar aos homens. Nós vamos seguir a quem queremos agradar. E a quem nós não queremos agradar, a quem que nós não queremos que nos aprove, que diga: bom servo, fiel servo. Você quer essa aprovação de Deus? Que um dia nós vamos estar nessa mesma situação. Bom e fiel servo. É isso que você quer ouvir? Então nós temos que seguir a quem nós queremos agradar. Quem que você quer agradar? Você vai seguir a quem você quiser agradar. Muito fácil você identificar. Nós vamos seguir a quem queremos agradar. Moisés, voltando a Moisés aqui, que é um dos nossos personagens centrais na mensagem de hoje, além de Jesus, Moisés escolheu a quem seguir, Moisés escolheu a quem ele queria agradar. Deus. Em Hebreus 11, 24, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés não estava querendo agradar a pseudo-mãe dele, que o criou. Ele não estava querendo agradar o Faraó. Aqui fala que ele, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por quê? Ele não queria agradar rei nenhum. Ele queria agradar a Deus. Se recusou a ser um príncipe do Egito. No versículo seguinte, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Por que ele não queria ter o gozo do pecado? Porque ele queria agradar a Deus. O que você quer agradar? Se você quer agradar a sua carne, e se você quiser agradar e desfrutar do breve e curto e sintético gozo do pecado, você vai agradar o pecado, você vai seguir a carne, vai seguir o mundo.
Moisés não. Moisés sabia a quem seguir. Moisés sabia a quem ele queria agradar. Versículo seguinte, Hebreus 11, 26. Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você tem em vista a recompensa? Muito crente vive essa vida achando que tá tudo debaixo do sangue. Está tudo debaixo do sangue. Seus pecados foram perdoados, você vai para o céu, mas antes haverá o tribunal de Cristo. Não para definir quem vai para o céu ou não, porque o tribunal de Cristo vai ser no céu. Então quem não for salvo não vai estar lá. O tribunal de Cristo não é para decidir quem foi, quem é e quem não é salvo. O tribunal de Cristo é para você receber ou não o seu galardão, as suas recompensas. Moisés tinha em vista as suas recompensas e ele tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Ele falou, eu prefiro sofrer por Cristo. Eu prefiro sofrer para agradar ao meu Deus do que aproveitar as riquezas e os tesouros do Egito. Por quê? Porque tinha em vista a recompensa. Não perca de vista a recompensa. Recompensa onde o ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, a traça não... O que a traça faz? Traça. A traça não traça. A inflação não leva embora, o ladrão não leva. Pois é, essa é recompensa. Recompensa eterna. O céu não vai ser igual para todo mundo, gente. O céu não vai ser igual a todo mundo. Moisés tem em vista a recompensa. Você vai seguir Cristo muito melhor se você, como Moisés, manter em vista a recompensa, querer agradar o seu Salvador. Você vai contar as riquezas desse mundo como nada, como escória. Olhem comigo para Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 24. A substância da liderança. Deus tem uma liderança para você. Para hoje, para o futuro, Deus tem uma liderança, em algum grau, alguma capacidade. Se você quer ser o líder que Deus quer que você seja, você precisa ser humilde, você precisa saber seguir, e você precisa estar disposto a sacrificar. Sacrificar. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Nós lemos agora há pouco, vou repetir rapidinho. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Sacrifício. Havia algo de errado em Moisés desfrutar as riquezas do Egito? Não. Ele escolheu deixar o seu povo e entrar no palácio? Não. Foi decisão sua? Não. Vocês conhecem a história? O faraó falou, todo hebreu menino que nascer, joga no rio, os crocodilos comer. Josebede fez uma cestinha, uma pequena arca, colocou ele dentro, colocou no rio, ele saiu flutuando. Perto dali, a filha do faraó estava tomando banho no rio, acharam, ela achou, criou o menino para criar. Então ele entrou para o palácio, entrou para ser o filho da filha de Faraó. Ele não fez escolha, ele não escolheu deixar o seu povo. Se alguém tem culpa, foi Faraó que mandou ele ser jogado no rio. Foi ilegal, ilícito, pecaminoso o fato que ele estava lá como um príncipe do Egito, desfrutando dos tesouros do Egito, tendo acesso à educação, ao luxo, à riqueza, a tudo de bom e melhor que o mundo oferecia naquela época. Ele teve alguma culpa? Ele foi infiel a Deus? Ele fez alguma coisa de errado? Ele escolheu? Nada. Tem uma coisa, sacrifício não é deixar para trás o que é errado. Eu vou fazer um sacrifício para Deus, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de... Gente, isso não é sacrifício, isso é obediência. Eu vou deixar de faltar o culto, vai ser o meu sacrifício. Isso não é sacrifício. Gente, sacrifício é quando você deixa algo de lado que lhe é por direito. Isso é sacrifício. É quando você deixa algo de lado sendo aquilo correto, certo. Aquilo é sacrifício.
Agora, o bandido que fala, é um sacrifício, eu não vou poder mais roubar agora, é um sacrifício que eu faço, vou parar de roubar. Não, meu querido, parar de roubar não é sacrifício. Parar de pecar não é sacrifício. Parar de fazer coisa errada não é sacrifício. Moisés não fez nada de errado ou ilícito para ser chamado filho da filha do faraó. Ele não fez nada de errado para estar desfrutando as riquezas do Egito. Ele não fez nada de errado. Mas aqui está dizendo que ele fez o quê? Ele se recusou a ser chamado. Ele abriu mão daquilo. Não era nada censurável da parte dele estar onde ele estava, mas ele optou, ele escolheu. Aí você fala, pastor, mas como é que você vê de Deus se foi criado dentro do palácio do Egito? Sabe como? Sabe quem foi a babá dele? A própria mãe. Vocês conhecem a história? Eu espero que conheçam. Leia lá, está em Êxodo. A filha do faraó pegou o neném. Oh, que linda criança, deve ser um filho dos hebreus. Aí ela fez assim, lindo. Agora, alguém segura essa criança aqui para mim? Está chorando. Aí uma serva falou, olha, tem uma menina hebreia aqui. Vá arrumar uma babá para esse menino. Ela falou, eu sei exatamente o que fazer. Era Miriam, sua irmã. Correu para sua mãe, chamou Josebede, e Josebede conseguiu emprego. De quê? De criar o próprio filho dentro do palácio do faraó. Foi lá que Moisés sabia de Deus. E ele optou, escolheu deixar tudo aquilo de lado. Aquilo era o quê? Um sacrifício. Ele tinha direito. Não há nada de errado em fazer o que está fazendo. Filipenses 3,8. Na verdade, tenho também por perda, isso é Paulo falando, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Essa palavra escória quer dizer, no grego, strumo. É isso mesmo, strumo, aquele que está na fazenda. Pois é. Paulo perdeu todas as coisas. Entendam isso, Paulo era um fariseu. Ele não era qualquer Zé Mané, não. Ele era um fariseu. Ele tinha status, reconhecimento, respeito. Ele falou, isso eu considero escória, estrumo, lixo. E não só isso, aqui fala todas as coisas. Paulo, não sabemos se ele era viúvo. Para ser membro do Sinédrio, tinha que ser casado. Então Paulo era membro do Sinédrio, era fariseu, ele tinha que ser casado. Mas não fala sobre sua esposa. Existem duas possibilidades. Uma, que ele era viúvo. Pode ser. Porém, a mais provável, e ninguém pode provar isso na Bíblia, não menciona, mas o mais provável, e eu pessoalmente tenho essa opinião, é que a esposa de Paulo o deixou porque ela não queria ser casada com crente. Hoje é muito en la mode ser crente. Todo mundo é crente. É crente para cá, crente para lá. É muito barato e conveniente ser crente. Mas no Brasil, você volte 30, 40, 50, 60, 70 anos, não era tão fácil ser crente, não. Você chegava numa loja, por favor, seu Joaquim, me dê 1 quilo. A gente não vende para vocês, crentes. Aqui no Brasil acontecia isso. Quantos trabalhos missionários de cidades do interior, começava lá, aí o padre ia lá para o prefeito, corta a luz da cidade. Pronto, apagão geral. Isso acontecia, não era na Arábia Saudita? Não, era no Brasil, acontecia aqui. Hoje não, hoje é uma maravilha. Numa época que não dava emprego para você, não vendiam para você, não alugavam casa para você? Pois é. Imagine então em Jerusalém, no ano 33, 34. Imagine. Paulo, grande Paulo, o doutor da lei. A esposa dele, com certeza, tinha um status lá em cima. Falou, Paulo disse, eu considero isso como escória. Eu perdi todas as coisas. Inclusive, meu casamento foi pro beleléu. Mas eu perdi todas as coisas. Agora, a esposa dele não tinha provavelmente não tinha essa opinião.
Provavelmente a esposa dele falou, então vá-se embora. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo dá esse conselho. Ele falou, olha, se tem um casal onde o marido ou a esposa, os dois não eram salvos e um é salvo, um recebe Cristo. Se aquele que não foi salvo não quiser conviver, deixa-ele em paz. Deixa-ele ir. E o crente que foi abandonado está livre para casar no Senhor. Agora, ele não fala que o crente pode olhar para o não crente, para o seu cônjuge não crente e falar, não, você não é crente, eu não quero ser casado com você mais não. Se o descrente quiser sair, vá-se embora. Eu acredito que aquilo foi acontecer com Paulo. Ele foi salvo, a esposa não quis ser salva, não quis conversa, ela foi embora e ele permaneceu solteiro. Paulo perdeu todas as coisas. Coisas lícitas, coisas corretas e certas, a que ele tinha direito. Ele sacrificou tudo isso pelo conhecimento do que Deus tinha para ele. Paulo também era um grande líder. Como Moisés foi um grande líder. Como Cristo foi um grande líder. O que foi que Cristo perdeu? A sua vida. Ele deixou o céu, veio para a terra. Deixou sua glória de lado e tomou forma de homem. Sacrifício também é pensar nos outros. Sacrifício é colocar os outros adiante de si. É se colocar no lugar da outra pessoa. Jesus falou que a lei se resume em quê? Faça para o próximo como você quer que o próximo faça a você. Pois é. Hebreus 3. Se Cristo era o nosso exemplo e Cristo foi um sacrifício, nós também devemos ter sacrifício em nossas vidas. Olhe para Hebreus 3, versículo 1. A substância da liderança tem que ser humilde, saber seguir, disposto a sacrificar. E por último, ser exemplar, ser um exemplo. Hebreus 3, 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Essa palavra considerai, que nós lemos aqui, da vocação celestial, por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus. Esse considerai quer dizer, olhe o exemplo, repare, considere a Cristo Jesus. Aí depois fala, como também Moisés. Como também Moisés foi um exemplo. Ser um exemplo é você andar, caminhar na frente. Um líder, ele lidera na frente. O líder não é o tipo que fica, ei, você aí, vá mais para frente. Eu sei, mas vá, pode ir, não, vá, você vai indo. Isso não é um líder. O líder está lá dizendo, vamos. O líder está lá dizendo, sigam-me. Isso é um exemplo. Façam como eu faço. Me sigam. Pais, mães, vocês estão, sigam-me ou vão? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. Isso não é liderança. Isso não é liderança. Ser exemplo é caminhar à frente. Ser exemplo é caminhar além, na frente dos seguidores. Se ser um exemplo, ser um líder, é caminhar na frente, os seus seguidores estão onde? Atrás. Se você está na frente, os seus seguidores, a quem você está sendo exemplo, estão atrás. Então, quando nós somos os líderes, nós estamos estabelecendo o nível, o patamar, a régua para os nossos seguidores. Estamos estabelecendo a medida que vai ser seguida. Abra comigo para João 13.
João 13, Jesus aqui está falando aos seus discípulos justamente sobre isso que estamos falando agora nesse momento, mesmo tema. João 13, 14 fala assim, Jesus falando, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo. Veja bem, eu vos dei o exemplo. Em outras palavras, aqui, vocês lembram da história? Jesus lavou os pés de Pedro. E depois de todos eles. Pedro falou, não, Senhor, não. Ele falou, não, fica quieto de fazer isso. Ele falou, eu dei o exemplo. Para quê? Para que vocês façam isso um com os outros. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Isso existem várias conotações. Uma delas é o seguinte: o servo não é maior do que o seu mestre. Ele deu exemplo para nós seguirmos, copiarmos. O servo, o seguidor, não vai à frente do seu mestre. Se você pai, você mãe, você pastor, você quem seja, se você lidera, isso é o patamar. Esse é o alvo dos seguidores. O que acontece quando o seu patamar, o seu alvo, o seu exemplo, em vez de estar aqui, está aqui? Como é que fica? Já ouviu a expressão tal pai, tal filho? O servo não é maior do que o seu mestre. Jesus falou, eu vos dei exemplo para que façais, como eu fiz. E se Jesus não tivesse lavado os pés de Pedro? E se Jesus tivesse falado, Pedro, vem lavar meus pés. Eu sou servo. Aí está todo mundo achando que o bambambam é aquele que tem o pé lavado. Jesus falou, não será assim entre vós. Quem quer ser o maior, o grande, será o vosso serviçal. Será o vosso servo. Esse é o maior. É justamente isso. Se eu, como um pastor, não saio para evangelizar, onde é que a igreja ia? Não, mas eu sou pastor. Por isso mesmo, você deveria estar evangelizando. De preferência, mais do que todo mundo. Por quê? Porque eu sou exemplo. Se eu, como pastor, não sou fiel aos cultos, como é que eu vou esperar que a igreja seja fiel aos cultos? Se o pastor não contribui com o seu tesouro, o talento e com o seu tempo, a obra de Deus, como que eu vou querer que a igreja faça? O servo não é maior do que o seu mestre. O seguidor não vai além do seu líder. Claro, existem exceções a isso, existe muitas vezes, você pode ultrapassar o seu líder, claro, sim, mas você ultrapassou o seu líder porque o seu líder deu a direção. Mas entenda, pais, mães, líderes, você está numa empresa e você atende mal os clientes, se o dono atende mal, imagina os funcionários. Eu não vou mencionar aqui, mas eu pude mencionar algumas empresas aqui no Maceió, onde eu sou pessimamente atendido. Eu não ficaria surpreso se o próprio dono da empresa atende mal também. E o servo não será maior do que o seu mestre. Bom, se o patrão atende aos berros, quem sou eu, né? Vamos seguir o exemplo. Você que é líder, o seu nível, o nosso nível, deve estar aqui em cima. Que quem vem atrás da gente vai estar um passo atrás. Se nós damos um exemplo desleixado, quem vem atrás vai ser desleixado mais um. Ou mais dois, ou mais três, ou mais quatro. O nosso exemplo tem que estar lá na frente. Nunca olhe apenas para o irmão. Não se compare com o irmão, não se compare com o mundo.
Nosso exemplo é Cristo. Paulo falou, sejam os meus seguidores como eu sou de Cristo. As palavras, ao me seguir, vocês não estão me seguindo. Vocês estão me seguindo a quem eu estou seguindo, que é Cristo. Um grande problema com muito crente, aquele crente frio, um coração calejado, desinteressado. Ele se sente muito bem, por quê? Porque ele convive com o mundo e se compara com o mundo. Gente, quando você se comparar com o mundo, você vai sair tinindo, brilhando. Nós temos que nos comparar com Cristo. O nosso molde, a nossa régua, a nossa medida é Cristo. E como líderes, nós temos que liderar como Cristo à frente e acima. Além e a mais. Sede também meus imitadores, irmãos, escreve o apóstolo Paulo em Filipenses 3,17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Exemplo. Quer ser um cristão de verdade, não só de botar um tiquezinho numa caixa. Qual a sua religião? Cristão. É isso o seu cristianismo? Bom, eu não sou isso, não sou aquilo, eu devo ser cristão. É isso o seu cristianismo? Quer ser um cristão de verdade? Então nós precisamos ser líderes. A substância, as qualidades, a humildade, saber seguir, disposto a sacrificar, ser um exemplo aos outros. E se pergunte isso. E se todo mundo fosse igual ou pior a mim? O que seria do meu país, da minha família, da minha igreja? Se todo mundo fosse igual ou pior a mim, o que seria? Tem uma coisa, o crente, você não pode escolher se vai ou não vai ser um líder. Você só pode escolher que tipo de líder você vai ser.